Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus do Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. A parte de mim que aproxima é a mesma que distancia. A que ama é a mesma que odeia. A que duvida é exatamente a mesma que acredita. A que conquista também afasta. A que se perde é a que se encontra. A que nega é a mesma que se entrega. A que escolhe é também a que rejeita. Porque em mim não são dois seres. É um só, uno, essencial, responsável por tudo o que reconheço como meu. Se amo ou se odeio, se sou leve ou se sou fardo, se sou ódio ou se sou amor, depende do quanto eu estou amadurecido para escolher o que quero que prevaleça em mim. Eu sou um problema meu. Difícil pensar assim, não é? É tão mais fácil querer julgar sobre os outros as responsabilidades que são nossas. Ah, meu pai não foi um bom pai, minha mãe me deixou muitos traumas, as pessoas me feriram, me traíram. Sim, eu lamento que nem sempre as pessoas tenham conseguido acertar comigo, com você. Mas depois que a realidade se estabeleceu, que ficamos a sós com o que restou de nós, desvendar e atribuir responsabilidades aos que nos fizeram mal não nos dá o direito de alterar nem transferir o nosso protagonismo. O outro estragou a minha vida emocional, deixou um rastro de destruição e eu honestamente preciso assumir, eu sou um problema meu. Dar nome às pessoas que nos feriram não muda o quadro. Eu sou um problema meu, você é um problema seu. O outro pode até querer nos ajudar, mas nós não somos um problema dele. A solidariedade que ele nos oferece não retira de nós a obrigação de lidar com os nossos cacos. Somos nós que precisamos estar à frente. Por mais que seja tentador pensar que o outro precisa assumir as consequências da minha vida, não. Eu sou um problema meu, sempre serei. Só quando eu estiver morto, eu deixarei de ser um problema meu. Minha amiga Teca paga um plano funerário. Eu sugeri que ela parasse, que trocasse por pacotes de viagem. Ela imediatamente disse: Deus me livre, eu não quero dar trabalho para ninguém, pois eu quero. Será a única vez na minha vida que eu não serei um problema meu. Retroceder também é importante para quem quer avançar. Eu sei que ingenuamente estamos acostumados a diabolizar as retrocedências, mas elas são importantes. Eu sei que nós estamos movidos por uma positividade às vezes até tóxica que nos impulsiona a conquistar, desbravar, como se isso fosse uma obrigação para todas as pessoas, como se este fosse um projeto que coubesse em todos nós, ou que se aplicasse a todos os momentos da nossa vida. Não. Em muitos momentos a vida vai nos pedir retrocesso. Isso não é ruim. Retroceder no sentido de abrir mão, não querer. Retroceder no sentido de dar um passo atrás, paralisar o processo para ter condições de enxergá-lo melhor. Também essa positividade tóxica que fica nos motivando a conquistar o mundo, muitas vezes se esquece de nos ajudar a conquistar o primeiro lugar deste mundo, que somos nós. Eu só posso conquistar o mundo depois de ter me conquistado, desbravado os territórios que sou, conhecendo-os bem, aprendendo a lidar com eles. E nessa lida comigo, a realidade se impõe e me mostra que boa parte do tempo eu preciso abrir mão. Eu preciso dominar o meu querer, as minhas vontades,
ter a capacidade de regular dentro de mim as necessidades do ego, as exigências do eu. Muitas vezes o nosso crescimento vai acontecer no momento que a gente retrocede, dá um passo atrás, até para ter coragem de desmascarar as nossas ilusões. Muitas vezes nós somos movidos por ilusões que estão nos matando, porque estão nos escravizando, e a gente quer avançar para conquistar aquilo que é ilusão, e vamos correndo numa direção e de repente estamos cansados, estamos existencialmente vazios e não sabemos nem por que estamos assim. Portanto, nas suas lutas pessoais, dê espaço para o retrocesso. A pausa, um passo atrás, vai lhe ajudar a ver melhor. E saia dessa opressão. Não permita que ela ocupe um lugar na sua mente. Não permita que ela se multiplique dentro de você, comparando-lhe o tempo todo com os outros, ou lhe fazendo pensar que as conquistas dos outros têm muito mais valor que isso. Não. Tudo nessa vida tem valor. Tudo, absolutamente tudo. Quando nós perdemos, quando nós ganhamos, quando nós empatamos, se nós quisermos olhar os resultados da vida, nossa vida, nós podemos apontar todos. Se quiser avançar, muitos momentos terá a vida cristã. Pode parecer que pode ser esquartejado cartesianamente. Não. A vida é um mistério. E nesse mistério que é a vida, nós entendemos que muitos retrocessos, aparentemente pausas, que se contrapõem muitas vezes àquilo que nós escutamos o tempo todo como motivação para avançar, são absolutamente processos contrários àquilo que de fato nós precisamos viver. Se precisar retroceder, não tenha medo. Um passo atrás pode lhe ajudar a dar muitos outros. Com o tempo, muita coisa deixa de nos pertencer. O que éramos, com quem éramos. As mãos delicadas do tempo começam a desfazer os nós que tínhamos. Morrem sonhos, pessoas, morre um jeito de ser. Deixamos de caber onde antes cabíamos. As medidas se estreitam ou se alargam, num movimento silencioso de nos deixar ridículos onde antes brilhávamos. A cera da vela da vida vai se desfazendo com o fogo implacável da finitude. As regras da impermanência se cumprem sobre o nosso corpo, corroendo as articulações das habilidades, e então somos outros, mas com sonhos e desejos de antes, uma incompatibilidade que nos assinala com as cinzas da infelicidade. Só há uma forma de desfazer o quadro, reinterpretando o que restou das incongruências, buscando a evolução espiritual que torna possível realocar os desejos, reconhecer os horizontes que se abriram com as perdas e fazer o enlace que casa o corpo atual com o espírito que nunca envelheceu. Viver é garimpar a matéria-prima que se submete ao artesanato de nossas escolhas, abrir as janelas da alma e admitir que o hoje não precisa ser uma repetição do passado. Não se compare com as pessoas que você admira, tampouco com as pessoas que você rejeita. Não é justo se medir com a régua social que padronizaram como modelo. Você não tem obrigação de corresponder às expectativas das pessoas que lhe observam. A única bússola que deve ter a sua atenção é a que Deus colocou dentro de você. Nós a chamamos de consciência. Por ser a casa da nossa essência, ela não se submete aos filtros mentirosos que tentamos colocar sobre ela. Podemos até mentir para os outros, mas para ela, nunca. Quando somos guiados por ela, chegamos à autenticidade,
ao verdadeiro resultado existencial que podemos obter de nós mesmos. Dói ser autêntico? Dói. E muito. Mas dói muito mais quando, ao final da vida, você descobrir que não foi quem você poderia, quem você gostaria de ter sido. Subir na vida, ganhar notoriedade por aquilo que se faz costuma custar caro, pois nem sempre somos amados e queridos pelos que nos veem subir. No Evangelho de hoje, Jesus sobe com os discípulos a Jerusalém e os alerta sobre as consequências de tal subida. Ele será perseguido, ridicularizado e morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Permita-me uma reflexão não muito convencional deste trecho. Todos nós sabemos o quanto as nossas conquistas, por menores que sejam, atraem ódio e inveja. Às vezes, porque ainda não somos suficientemente maduros, tendemos a deixar a crítica nos matar. Perdemos a vontade, cedemos ao mal que o outro nos deseja e propõe. Mas o contrário também é verdadeiro. Podemos utilizar das situações de morte que o outro nos dá para viver um renascer que nos deixa ainda mais fortes. A sua vida é uma constante subida a Jerusalém. Enquanto você passa com a sua cruz, muitos escarnecem, tentam lhe fazer desistir, desmerecem o seu esforço. Faça como Jesus. Recrute sua força interior e suba até o fim. E lá, onde moram os seus ideais, descubra as mortes que você realmente precisa viver, as mortes certas, das renúncias que geram liberdade interior, dos sacrifícios que educam o espírito. E então, depois de morrer para o ser que você precisa deixar de ser, ouse nascer de novo. Toda árvore que não produzir fruto será cortada e jogada ao fogo. Esta é uma das frases do Evangelho de hoje, que é um conjunto de exortações feitas pelo profeta João Batista, todas elas convidando a conversão e a mudança de vida. Dar frutos é um resultado do viver bem. É claro que a frase de São João Batista soa difícil, pois ela faz uma referência a uma possível perdição eterna. Sim, sobre isso precisamos pensar, mas não podemos esquecer do prejuízo existencial que é viver sem produzir frutos. Um prejuízo agora, hoje. Olhar para a vida que estamos vivendo e não encontrar sentido no que fazemos, no que escolhemos ser, é a antecipação de um inferno. É o desperdício mais sem sentido que podemos viver. A vida é muito mais bonita quando produzimos bons frutos, quando deixamos pelo caminho a boa lembrança de nossa passagem. A melhor forma de preparar a eternidade é vivendo bem o momento presente. Há um outro inferno que precisamos temer e evitar, o de não viver conforme nos pede o coração. Você já percebeu que Jesus tinha o hábito de perguntar o que ele já sabia? Perguntou a Paulo o motivo de Paulo persegui-lo, perguntou a Pedro se Pedro o amava. É simples. Jesus não precisa da nossa resposta para saber alguma coisa. Ele sabe tudo, mas ele também sabe que nós precisamos ser interrogados, pois são as perguntas que nos mantêm vivos. Ele conhecia o poder terapêutico da indagação. A pergunta é a porta que nos permite iniciar mudanças, conversões, evoluir, buscar o melhor de nós. Uma vida bem vivida é uma vida constantemente perpassada por perguntas que nos ajudam a avaliar e alterar positivamente os nossos posicionamentos. Ao ouvir, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, que depois assumirá o nome de Paulo, converteu-se ao cristianismo e se tornou o seu mais qualificado divulgador. Pedro, ao ouvir de Jesus, Pedro, tu me amas? Precisou, a partir daquela pergunta, reconhecer que ainda não o amava o suficiente. Logo em seguida, inclusive, Pedro negou Jesus, mas um tempo depois foi capaz de dar a vida por ele. E você? Qual é a pergunta que ultimamente Deus tem feito ao seu coração? Não se inquiete por não ter a resposta da pergunta de hoje. Embora tenha nascido agora, ela foi construída ao longo da vida. Brotou hoje, mas está alinhavada ao passado que você construiu a duras penas. Ela é resultado de vivências, experiências, perdas, ganhos, erros e acertos. Não se apresse em construir respostas para perguntas que ainda não estão concluídas. Questionamentos que estão intimamente
associados aos processos normativos da existência e que ainda não terminaram. Não apague do olhar o brilho da curiosidade, é ele que lhe torna atraente, interessante, pois é a ausência de respostas, o vazio de não saber que põe o sangue da determinação em nossas veias. Quem nos mantém vivos não são as respostas, são as perguntas.